se prepare, porque agora a revolução mostra seu lado mais sombrio. Do sangue da guilhotina vai nascer um imperador. Revolução Francesa. Episódio 4. Do terror ao império. Setembro de 1793. Após a aprovação da Lei dos Suspeitos, chegamos ao coração do terror. Paris respira medo. O que antes parecia um grande espetáculo de liberdade transformou-se em silêncio sufocante e desconfiança. Vizinhos denunciavam vizinhos, amigos se olhavam com suspeita. Qualquer palavra mal colocada podia significar o fim. A guilhotina, que antes simbolizava a justiça contra a tirania, agora reinava como instrumento diário de terror. Todas as manhãs, multidões se reuniam para assistir às execuções. Bandeiras tricolores tremulavam ao vento, mas a atmosfera estava longe de ser festiva. O som seco dos tambores militares acompanhava os condenados até a lâmina, e quando ela caía, o silêncio da multidão era mais assustador que os gritos. Bastava um boato, uma suspeita, um olhar atravessado, e alguém era acusado de traição à revolução. A cidade vivia sob vigilância constante. O medo de ser o próximo era tão real quanto o frio do metal. A revolução, que nascera em nome da liberdade, agora devorava seus próprios filhos. E no coração desse banquete de sangue erguia-se o Comitê de Salvação Pública. Era o final de 1793, início de 1794. À frente, Robespierre. Rígido, solene, iluminado pela chama vacilante de uma vela, via a si mesmo como a encarnação da justiça, quase um profeta da revolução. Para ele, salvar a França significava unir virtude e terror, transformar a guilhotina em remédio e a morte em rotina. Enquanto radicais mais extremos haviam profanado Notre-Dame e criado o culto da razão, Robespierre foi além, inventou sua própria religião, o culto da razão do ser supremo, para impor uma moral revolucionária. Seu discurso se vestia de moralidade, mas por trás das palavras, o fio da lâmina seguia afiado. Na mesa do comitê, listas de nomes riscados se tornavam sentenças definitivas, falavam em ordem, mas espalhavam paranoia. Não eram apenas nobres que caíam, antigos aliados, companheiros de ontem, eram levados ao cadafalso como traidores. No silêncio das salas escuras, penas arranhavam papéis. Do lado de fora, multidões aguardavam em tensão o som seco da guilhotina. O poder parecia absoluto, indestrutível, mas nas paredes, entre as sombras projetadas pela luz das velas, já se insinuava a silhueta da guilhotina. Quanto mais autoridade acumulava, mais claro se tornava. A revolução não perdoaria nem mesmo aqueles que a comandavam. O acúmulo de autoridade em Robespierre fazia parecer que a França apenas trocara um rei por um tirano. E quanto mais poder concentrava, mais claro se tornava. A revolução não perdoa aqueles que se sentiam soberanos. Já tinha derrubado um rei, já tinha derrubado nobres, e agora estava pronta para engolir até o homem que se dizia incorruptível. No verão de 1794, Robespierre descobriu que a roda do terror não parava de girar. Bastava um movimento em falso, e quem decidia o destino de milhares agora veria o próprio destino selado. O dia da queda ficou registrado de duas formas: 27 de julho de 1794 para nós e 9 de Thermidor, ano 2 para eles. Os revolucionários tinham criado um novo calendário, sem santos nem reis, para apagar o passado e marcar uma nova era. Mas, ironicamente, o que esse calendário eternizou foi o ritmo das execuções. Naquele 9 de Thermidor, a convenção parecia um palco iluminado por tochas, carregado de tensão. Robespierre ergueu-se para falar, mas sua voz, antes temida e reverenciada, foi engolida por vaias e gritos. Tirano, ditador! O salão, que tantas vezes ecoara aplausos, agora rugia como um tribunal de vingança. Cada palavra hostil soava como um golpe antecipado da guilhotina. A votação foi rápida. Robespierre e seus aliados foram declarados fora da lei, sem defesa, sem recurso, sem volta. Levado sob custódia, parecia acabado, mas a noite em Paris ainda lhe ofereceria uma última ilusão. Apoiadores o libertaram e o conduziram ao Hôtel de Ville, sede da Comuna. Lá dentro, entre sombras e papéis espalhados, Robespierre hesitou. Resistir, fugir, ele não decidia. O homem que controlara a revolução pela palavra agora se calava diante da própria queda. E, do lado de fora, as tropas da convenção já cercavam o prédio como caçadores diante de uma presa ferida. Encurralado, tentou um gesto desesperado. Puxou uma pistola. O disparo ecoou, mas não trouxe a morte. Apenas um ferimento brutal no maxilar, que o deixou ensanguentado, irreconhecível, incapaz de falar. Robespierre estava derrotado. Na manhã seguinte, a cena final. A carroça rangia pelas ruas de Paris, levando o homem abatido, o rosto coberto por bandagens manchadas de sangue. O povo, que antes se calava diante dele, agora zombava, gritava, aplaudia. À frente, erguida contra o céu vermelho do entardecer, a guilhotina esperava, imóvel, impassível, como a verdadeira soberana da revolução.
Quando a lâmina caiu, o silêncio não tomou a praça. O que se ouviu foi aplauso. O povo, cansado do medo, comemorava o fim daquele que se dizia guardião da virtude. Assim terminou o terror, com a cabeça de Robespierre rolando no mesmo cesto onde reis, nobres e revolucionários já haviam caído. O calendário podia mudar os nomes dos meses, mas a mensagem era a mesma. A revolução não perdoava ninguém. Paris silenciou. O terror terminava junto com Robespierre, mas o rastro de sangue ainda manchava cada rua da cidade. A guilhotina não distinguiu coroas, revolucionários ou gênios. Maria Antonieta, a rainha odiada, tombou em outubro de 1793. Jean-Paul Marat, um incendiário jornalista, já tinha sido assassinado em sua banheira em julho daquele ano. Georges Danton, voz popular da Revolução, foi levado à morte em abril de 1794. A ciência perdeu seu brilho. Antoine Lavoisier, o pai da química moderna, subiu ao cadafalso em 8 de maio. E Nicolas de Condorcet, filósofo e matemático iluminista, preferiu o veneno à lâmina, morrendo na prisão em março. Ironia? A França revolucionária queria um país mais racional e decapitou seus cidadãos mais racionais. Entre os mortos, padres e bispos se tornaram mártires da fé, assassinados em conventos e prisões por se recusarem a trair suas crenças. Hoje lembrados como santos e beatos, são cicatrizes espirituais do período 16 mil execuções oficiais, 40 mil mortos no total. Um povo que sonhava com liberdade herdou medo e silêncio. O terror havia acabado, mas da poeira e do vazio de poder não nasceu a paz, nasceu o Diretório. 1795, ano terceiro da Revolução. Os antigos jacobinos, agora enfraquecidos após a queda de Robespierre, haviam perdido espaço. Os girondinos moderados voltavam ao cenário político, e os monarquistas ainda sonhavam com a restauração da coroa. Entre disputas, traições e alianças frágeis, todos brigavam pelos restos do poder. Do caos nasceu o Diretório, 5 homens no comando, no papel, equilíbrio. 5 vozes para impedir que outro Robespierre surgisse, mas na prática, corrupção e caos. Enquanto o povo seguia faminto, as guerras na Europa e as revoltas nas colônias drenavam recursos. Dentro dos salões luxuosos, os diretores se exibiam em trajes finos, enchiam cofres de moedas e brindavam com vinho caro. A Constituição do ano 3 prometia estabilidade. O que se viu foram intrigas, subornos e discursos solenes para encobrir bolsos cheios. O Diretório governava com aparência de ordem, mas respirava decadência. Nas salas, moedas trocavam de mãos. Nos corredores, bilhetes circulavam em segredo. E nas ruas, o povo permanecia na miséria. A França tinha trocado o medo da guilhotina pela desconfiança da corrupção. O país estava cansado, dividido, e todos sabiam que aquela República dos 5 não duraria para sempre. Nesse cenário instável, um jovem general corso começava a despontar, Napoleão Bonaparte. Passou o rei, passou o tirano, e até o Diretório já cambaleava. O império se aproximava, mas nas ruas de Paris a cena era outra. Pão. Filas intermináveis serpenteavam pelas padarias, a inflação devorava salários, moedas se dissolviam como pó e crianças descalças estendiam as mãos em busca de migalhas. O murmúrio era sempre o mesmo: trocamos reis por trapaceiros. A fome tinha muitas máscaras, más colheitas, moedas sem valor, guerra sugando recursos. O resultado? Estômagos vazios e revolta nas ruas. Em 1º de Germinal, ano 3, ou 1º de abril de 1795, a fome explodiu em Paris. Multidões famintas invadiram a convenção exigindo pão e a Constituição de 1793. Foi a Jornada de Germinal. Eles foram dispersados, sem derramamento de sangue, mas com prisões e repressão severa. Algumas semanas depois, em 1º de Prairial, ou 20 de maio, veio a Jornada de Prairial. Mulheres, artesãos e soldados da guarda marcharam juntos exigindo pão. Foram esmagados a bala e a baioneta. Foi o último suspiro do jacobinismo popular. Poucos meses depois, 13 de Vendemiário, ano 4 ou 5 de outubro de 1795, uma insurreição monarquista marchou contra Paris. Quem os deteve foi um jovem general corso. Canhões nas ruas, tiros ecoando na cidade. Assim, Napoleão Bonaparte entrou em cena. A instabilidade continuava. Em 1796, a Conspiração dos Iguais, liderada por Gratius Babeuf, prometia igualdade absoluta. Terminou em prisões e execuções. A França estava cansada, exausta. O povo sem pão, os ideais desbotados, as revoltas esmagadas. E no meio desse vazio, Napoleão Bonaparte já não era apenas promessa, era o nome que todos repetiam. Em 1796, a guerra da primeira coalizão contra a França arrastava-se desde 1792. Anos de batalhas sem glória, vitórias sem brilho e derrotas humilhantes. O povo estava cansado.
O diretório, desconfiado do jovem general que mostrou serviço em Paris, Napoleão Bonaparte, decidiu afastá-lo. À saída, entregar-lhe um exército miserável, esperando seu fracasso. O exército da Itália era visto como tropa de segunda categoria, homens esfarrapados, mal pagos, famintos, muitos descalços. Mas Napoleão transformou miséria em esperança, reuniu seus soldados e prometeu: vou levar-vos às terras mais férteis do mundo, lá terão honra e glória. Cumpriu. Em abril de 1796, venceu em Montenotte. Em maio, atravessou a ponte de Lodi sob fogo inimigo, cena que viraria lenda. Em novembro, em Arcole, correu com a bandeira tricolor diante dos tiros, tornando-se o símbolo vivo da Revolução. E em janeiro de 1797, em Rivoli, esmagou os austríacos e garantiu o norte da Itália para a França. Seus homens o chamavam de Le Petit Caporal. Para a Europa, surgia um gênio militar. Para o diretório, o general que deveria fracassar voltava coberto de glória e cada vez mais perigoso. Depois da campanha no Egito, vitórias em terra, derrota no mar e um retorno quase clandestino à França, Napoleão não era mais só um general, era uma aposta de poder. 9 de novembro de 1799, no calendário revolucionário, 18 de Brumário, ano 8. O diretório apodrecia, odiado pelo povo, desprezado pelos militares. A França estava sem rumo, foi então que Napoleão decidiu agir. Ele entrou no Conselho Legislativo cercado de generais. Sua voz ecoou pelo salão. Denunciou complôs, acusou traições, proclamou que só ele poderia salvar a República. Os deputados vacilaram. Uns vaiaram, outros aplaudiram. Mas o que realmente decidiu o destino da França não foram discursos, foram baionetas. Naquela noite, o diretório deixou de existir. O consulado nasceu. No papel, 3 cônsules dividiam o poder, mas todos sabiam. Só havia um nome que importava: Napoleão Bonaparte. Assim terminava a Revolução Francesa e começava uma nova era. A França trocava o caos pela ordem e o jovem general Corso se tornava de fato o senhor da França. Depois do golpe do 18 de Brumário, Napoleão Bonaparte se tornou o primeiro cônsul da França. No papel, dividia o governo com 2 colegas. Na prática, o país já tinha um novo líder. O jovem Corso controlava exércitos, ditava leis e fazia a revolução falar sua língua. Dentro da França, trouxe ordem após uma década de caos, reformou finanças, reorganizou a administração, assinou o concordato com a Igreja e selou a paz com Roma, criou o Código Civil, garantindo igualdade perante a lei e propriedade privada. Para o povo cansado de promessas, Napoleão parecia cumprir o impossível, paz interna. Fora da França, as armas também falavam. Em 1800, a vitória em Marengo consolidou seu prestígio. 2 anos depois, a paz de Amiens trouxe um raro suspiro de tranquilidade. Pela primeira vez, desde 1792, a França não estava em guerra. Sua popularidade crescia como uma maré. Em 1802, um plebiscito controlado pelo regime o declarou cônsul vitalício. 2 anos depois, o Senado deu o passo final. Proclamou Napoleão imperador dos franceses. No dia 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame, Napoleão tomou a coroa em suas próprias mãos e a colocou sobre a própria cabeça. Josefina, ajoelhada, recebeu a coroa do marido. Naquele instante, a Revolução Francesa terminava sua metamorfose, da luta contra a monarquia absolutista para o nascimento de um novo império. A Revolução Francesa acabou ou apenas se transformou em império. No próximo episódio, veremos por que ela ainda ecoa tanto na nossa vida atual. Curta e se inscreva para mais curiosidades históricas no Sua História, Nossa História.